Olá, graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez é motivo de alegria e de felicidade de estarmos aqui falando da Bíblia. Meus irmãos, antes de a gente ler uma palavra, eu peço a cada um que se inscreva no meu canal. O nome do meu canal no TikTok é f.pura.graça e no YouTube é Ferreira Pura Graça. Meus irmãos, o que é que significa a palavra temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter medo de Deus? Então nós vamos ler alguns capítulos de algum versículo. O que é que significa temer ao Senhor, temer a Deus? Então eu procurei aqui uns quatro capítulos aqui com versículos falando sobre essa palavra, para a gente tentarmos cada vez mais entender exatamente como é o mover de Deus em nossa vida. Porque a Bíblia diz, geração vem, geração vão, mas a terra permanece para sempre. Então, eu procurei um aqui que se encontra aqui em Provérbio, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Tá vendo? Aqui já tá vendo que não é medo. Então, temer a Deus é ter amor a Deus, ter respeito por Deus, e vem o quê? A sabedoria. Despreza a sabedoria, ou os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Estão entendendo? Olha o que é que diz aqui, Provérbio capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos e é prudência. Vou ler de novo, Provérbio capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ponto. E o conhecimento do santo é prudência. Aqui está falando aqui de a gente ter medo de Deus. Tema a Ele, temer a Ele, Ele dá o que? A sabedoria. Temer o que? O amor, ter amor por Ele, porque o amor Ele tem por nós. Nós não devemos ter medo de Deus. Como é que nós vamos ter medo do nosso Pai? Do nosso Pai celestial, do Pai das nossas almas, o Pai dos nossos espíritos, quer dizer, não de alma, dos nossos espíritos. Então, continuando aqui, continuando no estudo, vamos agora para Salmo capítulo 34, versículo 9. Olha o que é que diz aqui, Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que temem. Tá vendo? A mesma coisa que acabemos de ler e dar a tradução. Não é ter medo de Deus, minha gente. Não é ter medo desse Pai maravilhoso, esse Pai grandioso que nós temos dentro de nós, não. Que Ele já fez tudo por nós naquela cruz do Calvário. Nós temos um dom gratuito. Bota uma coisa na cabeça de vocês, nós temos um dom gratuito naquela cruz. Nós não era daquela época. Olha o que é que diz aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, assoma e teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Qual é o mandamento que ele estava nos ensinando aqui? Qual é o verdadeiro mandamento? O mandamento é aquele que na hora que os fariseus foram perguntar para eles. E olha a mansidão, a maravilhadamente o que ele nos falou. O que ele nos falou o que ele falou para os fariseus, que essa palavra, ela voga para sempre, porque geração vem e geração vão, mas a terra permanece para sempre. Olha o mandamento dele aqui, que se encontra em Mateus, Mateus capítulo 22, versículo 37, que diz assim, 37 até o 40, Mateus 22, capítulo 37, até o 40, respondeu-lhe Jesus. Então já foi uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Respondeu Jesus: amará ao Senhor, o teu Deus,
de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendimento nosso ou entendimento dele? O entendimento que ele nos dá, minha gente. O entendimento que ele já nos deu e continua nos dando, porque cada dia é uma luta, né? Todo dia é uma luta contra essa carne. Então vamos continuar o 38. E este é o grande e o primeiro mandamento. 39. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Rapaz, isso é uma palavra maravilhosa. Temer ao Senhor é ter amor a Deus. Temer ao Senhor é ter entendimento que Ele vai nos dar. Temer ao Senhor, Ele está nos dando o entendimento. Todo dia Ele está nos dando entendimento. Todo dia Ele vai nos dar entendimento, porque a luta nesse mundo aqui é temporário. Todo dia vai ter uma luta. Vai ter uma luta, meus irmãos. Então temer ao Senhor é não ter medo de Deus. É ter amor por Ele como Ele tem por nós. Só que o amor que Ele tem por nós nunca vai existir esse amor tão grande que Ele tem por nós como a gente tem por Ele. O nosso amor que nós temos por Ele nem se compara ao amor que Ele tem por nós. Não é a gente ter medo de Deus, não. Como o sistema religioso, como os futuristas nos engana. E engana muitos aí. Eu tinha medo de primeiro, eu tinha medo quando eu não dava o dízimo, eu tinha medo de eu ir para o inferno, eu tinha medo de Satanás querer invadir a minha vida, com minha família, eu tinha medo, porque eles já colocam, cuidado Deus aí, tema ao Senhor, porque Deus pode pesar a mão em tu, pode tacar um câncer em você, pode tacar uma enfermidade gravíssima em você, na sua mãe, no seu pai. É assim que eles pregam. É assim que eles evangelizam a palavra, temer, para a gente ter medo de Deus. Só que o temor de Deus é isso aqui, ó, é ter amor por Ele, é ter respeito por Ele. Pelo temor que nós temos a Ele, Ele vai dar o entendimento dele. Será que você está compreendendo? Isso aqui não é para mim crescer não, minha gente. Isso aqui é para todos nós, isso aqui. Por isso que eu faço live, por isso que eu faço vídeo. Porque isso aqui é maravilhoso o entendimento desse aqui. Para a gente não ser enganado por esse bando de corrupto, por esse bando de covarde, por esses enganadores, matadores de Bíblia. Como o irmão que eu estou no grupo fala, não vou falar o nome do irmão, que isso é falta de ética. Mas se ele pedir para eu falar, eu falo. Se ele pedir para eu falar, eu falo. Então é isso, minha gente. Temer ao Senhor é isso. Tema a mim que o conhecimento vem. Como eu acabei de ler aqui, ó. Provérbio capítulo 1, versículo 7. Provérbio capítulo 9, versículo 10. Salmo 34, versículo 9. Eclesiastes capítulo 12, versículo do 13. E Mateus, que é o mandamento, que os fariseus perguntavam qual era o mandamento principal de Jesus. Capítulo 22, versículo 34 ao 40. Amém, meus irmãos? Pois mais uma vez eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade e é graça. É graça nesse sistema religioso. Vamos para cima desse sistema. Porque tem muitas pessoas que precisam ser libertadas. E quem liberta não somos nós. Deus dá o conhecimento. Deus dá a sabedoria, não inteligência. Inteligência vem deles, de homens. Mas a inteligência Ele não dá para a gente espalhar. De graça nós já recebemos. E de graça agora nós daremos. Graça e paz a todos e até a próxima. Estou voltando já. Fui.